Hoje, o curso de jornalismo da ACES Unita inicia a série de podcasts Ser Jornalista. E vamos conversar com as jornalistas Joaline Nascimento e Laís Milena. Sejam bem-vindas, Joaline e Laís. Muito obrigada, gente, pelas boas-vindas. É sempre um prazer falar sobre jornalismo. É um prazer estar aqui novamente contribuindo com a minha experiência também, apesar de ser pouca, mas que é sempre bom voltar à SES, conversar com os alunos, conversar com outras pessoas que também queiram conhecer um pouquinho da área. E junto comigo, Cristina Villanova, temos a nossa estudante Giovana Viana, que também vai participar dessa apresentação. Oi, é um prazer também estar aqui falando sobre o curso, para as pessoas entenderem como é que funciona a área de jornalismo, que é muito além da TV e só do rádio. Isso mesmo, Giovana. E agora vamos destacar um pouquinho, a área de atuação de cada entrevistada. Joaline Nascimento é graduada em jornalismo pela Unifavip, tem MBA em gestão e marketing e é mestranda pelo programa de pós-graduação em gestão, inovação e consumo. Isso, e consumo, do Campus Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Joaline atuou como produtora de reportagem da TV Asa Branca e desde julho de 2015 é editora de conteúdo web do G1 Caruaru e região. E a egressa Laís Milena é jornalista formada pela ACES Unita, com experiência em redação de portais de notícias e que recentemente estava se aventurando no marketing digital, com capacitação nos cursos de produção e edição de conteúdo para o web pela Rock Content. Já atuou como redatora freelancer com foco na produção de artigos SEO. Atualmente é analista de conteúdo na MT Marketing Digital, onde faz a análise e revisão dos materiais informativos e de produtos sobre os mais variados temas. Já destacamos agora um pouquinho do que Joaline e Laís já passaram em relação à área de comunicação, o que elas estão fazendo atualmente. E pensando nisso, a gente também, o que se identifica? O que as duas têm em comum, além de serem jornalistas? A gente pensou na transformação da tecnologia. O fazer jornalístico, ele precisou se adaptar às novas necessidades desse mundo moderno. Um exemplo disso são os portais de notícias. E é uma alternativa de comunicação também. Os portais de notícias também se ajustaram a uma nova forma de consumir a informação através do meio online, alcançando pessoas de diferentes locais, diferenciando-se dos meios tradicionais e locais. Pensando nisso, o episódio do podcast de hoje vai abordar a importância desse meio que foge do tradicional e o modo como ele é feito. Vamos iniciar então o nosso bate-papo. Meninas, Vamos agora começar nosso bate-papo. E qual o diferencial de uma redação ou produção? Como fugir do tradicional num ambiente de copia e cola? O que é que vocês observam em relação a isso? E aí, Laís, quem começa? Pode começar, já tem mais experiência. Então, gente, mais uma vez, agradecendo o convite aqui da ACES Unita para estar falando sobre jornalismo, um assunto que eu amo tanto, a profissão que eu amo tanto, apesar de todos os perrengues que a gente passa. Mas falando de onde eu atuo, lá no Grupo Nordeste de Comunicação, a nossa redação é integrada. Então, sempre tem essa troca de informação, essa troca de dados, enfim. Eu defino como uma grande troca, essa redação integrada. Infelizmente, a rádio não está integrada com a gente, fica no primeiro andar, para quem conhece lá o Grupo Nordeste de Comunicação, como Laís, Giovana, Laís que já trabalhou lá com a gente, Giovana que está trabalhando agora. Mas na nossa redação fica a TV, os dois telejornais, o AB1 e o AB2, o G1 e também o GE, Caruaru e Região, que é o portal esportivo. Então, é uma rotina muito intensa, a gente até brinca, as meninas que já trabalham, que Giovana trabalha, Laís já trabalhou, que a gente faz muito barulho, trocando informação, então os outros departamentos começam, manda o jornalismo fazer silêncio, como é que pode, tanto barulho assim, mas, gente, redação calada não existe. Então, é sempre uma troca muito grande, chega um determinado assunto para a gente, na maioria das vezes via WhatsApp, via grupos, é isso que tem mudado bastante, inclusive, desde a época que eu comecei lá no estágio em 2011 para cá, se passaram 11 anos e mudou muito rápido. O que antes chegava para a gente por ligação, por exemplo, a gente ia ter que ir atrás, agora a notícia meio que vem atrás da gente.
Por e-mail, muito raramente vão chegar as coisas, mas pelo WhatsApp chega muito rápido. Sei lá, chega uma notícia quente, que a gente chama de factual. E aí tem esse trabalho em conjunto. Nós do G1 vamos ajudando o pessoal da produção, diz, liga para a Polícia Civil, eu ligo para a Militar, não deu certo, liga para um hospital, que eu ligo para o Corpo de Bombeiros, e assim a gente vai construindo. Com relação ao copia e cola, infelizmente é uma coisa que a gente tem que lidar todos os dias. Eu dizia muito a Laís, eu digo, se a gente for brigar pelo que copiam e colam da gente, a gente vai parar de trabalhar e vai estar brigando com o pessoal. Porque, assim, a gente vê muitos blogs, principalmente, copiando o conteúdo do G1 e, às vezes, sem dar o crédito. Às vezes, quando era uma matéria, assim, uma reportagem especial, muito trabalhosa, eu ia brigar. Eu chegava, procurava redes sociais da pessoa responsável pelo blog e ia falar com ele, você poderia, por favor, colocar o crédito, não tem nenhum problema, sabe, em dar a informação. Mas só coloca lá a informação que foi do G1, Caruaru e região, ou da pessoa que escreveu, se foi Laís, se foi Cristina, se foi Giovana, se foi Joaline, enfim, botar o nome de quem fez. Eu acho isso muito antiético, sabe? Assim, eu acho que cai bastante nessa questão da ética, que eu acho que era por isso que as meninas ficavam e ficam tão revoltadas. Dizem, não, mas isso não pode, isso é antiético. Enfim, é uma barreira que a gente tem que estar lutando e atravessando todos os dias, porque as pessoas copiam e colam na cara de pau. A gente não, a gente dá uma modificada, a gente recebe a informação, mas a gente vai passar com as nossas palavras, assim, a partir da nossa apuração. Lá no G1 eu sempre falo, quando eu estou treinando estagiário, infelizmente não participei desse processo com Giovana, porque houve mudança de horário, mas treinei Laís quando trabalhou lá com a gente e eu sempre digo, a gente não copia. Aqui não é um copia e cola. O G1 passa por uma apuração, se está faltando informação, liga para a assessoria, liga para alguém responsável, mas copiar e colar aqui não existe. A gente trabalha com a apuração e uma coisa que eu sempre digo a todos, a gente pode dar a notícia por último, mas que a gente dê de forma correta. Porque às vezes as pessoas saem no embalo, não, chegou isso aqui da assessoria, vou copiar e colar e vou jogar aqui no site. A assessoria pode ter errado. Como às vezes chega isso no e-mail e no e-mail seguinte vale este, com alguma informação errada. E aí eu sempre digo, olha direitinho, essa coisa do furo. Tem muitos jornalistas ainda que têm isso na mente, sabe? Eu não tenho mais, o furo, vamos dar essa reportagem aqui primeiro. Eu acho que hoje a gente tem que prezar muito mais pelo conteúdo e pela qualidade do material do que se deu primeiro, deu segundo, deu terceiro, enfim. E é isso, assim, a nossa rotina basicamente é essa. Então, é mais ou menos se mostra, né, como o jornalista ele tem que ser responsável, independente de onde ele esteja, né? É. Seja escrevendo para um blog, seja, né, gerenciando, né, uma equipe de redação. Então, a responsabilidade tem que estar presente em todas as profissões, inclusive na nossa profissão. Sim, que exige, né, a gente vai estar passando informação para outras pessoas, né? Está informando para a sociedade. Então, tem que ter responsabilidade. E por isso a importância de checar as fontes. Sim. Isso faz muito parte, importante, né, do dia a dia do jornalista. E, Laís, em relação... Pode contar para a gente um pouquinho da sua experiência? Foi em produção? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Como é que é estar na produção de um jornal, de uma rede social. O que você traz para a gente em relação à produção? Quais são as suas experiências? Então, eu já atuei na produção como estagiária, na produção da TV Asa Branca, também como estagiária do G1. E depois que eu me formei, eu fiquei um tempinho no NE10, já como jornalista formada. E depois eu já migrei para a questão da redação web de uma outra forma, do marketing digital, numa agência, onde eu conheci um outro campo de atuação do jornalismo. É algo que é mais novo, que a gente não conhece tanto na faculdade, a gente não ouve muito falar, mas que está sendo meio que um futuro para o jornalismo, uma outra opção, outro caminho, e que está tendo cada vez mais espaço. É uma área que está em crescimento, que está contratando muita gente. E eu percebi, assim, uma diferença bem grande, né, do jornalismo que a gente conhece como tradicional, na produção, na reportagem, num grande veículo de comunicação. Então, a gente está numa redação, é
uma rotina que é um pouco caótica às vezes, das notícias, dos factuais, de ter a questão do deadline, de a gente ter que entregar aquele conteúdo ali. Tem muito essa questão do tempo, né? De a gente ter que fazer aquilo ali. E como o Joaline falou, que tem muita gente que ainda quer dar o furo. Mas que durante a formação e também no estágio, eu tive a sorte, assim, de ter esse cuidado dos professores e dos profissionais com quem eu trabalhei. De sempre priorizar a qualidade e não de ser o primeiro, de fazer aquilo primeiro, de ser o único, de ter o furo, não, mas de ter realmente o compromisso, o cuidado com aquele conteúdo, porque é muito fácil a gente publicar uma coisa, mas para corrigir, mesmo que você se retrate, é um processo um pouco mais complicado. Então, é muito melhor a gente ter esse cuidado para levar a informação correta. E eu vi isso muito no estágio, sendo que tem algumas diferenças quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Que a gente aprende de uma forma na faculdade, padrão ético e tudo mais. E quando chega no mercado de trabalho, a gente encontra esses desafios de alguns profissionais, alguns veículos realmente se preocuparem com a questão de dar primeiro, ou então de realmente ter um maior volume de produção. E aí a gente se vê nesse dilema. Poxa, o que eu aprendi, o que é certo, o que é errado, o que é que eu posso fazer aqui. E a gente vai aprendendo no dia a dia a contornar certas situações da melhor forma possível, para a gente também não comprometer o conteúdo, mas também entregar aquilo ali num bom tempo, aprender a produzir mais rápido e com qualidade ao mesmo tempo. Foi uma coisa que eu aprendi muito bem no G1 e que eu, de certa forma, levei também para a área que eu estou hoje, no marketing digital. Eu acho que esse negócio assim do tempo aconteceu comigo. Quando eu cheguei no G1, eu ficava cronometrando quanto tempo eu fazia uma matéria. Porque eu dizia, nossa, eu tenho que ser super rápido, porque eu tenho que fazer outras coisas. E não é assim, né? Não. Eu aprendi com o tempo que realmente você tem que, tipo, tá, não postei primeiro, mas quando eu postei, pelo menos eu postei do jeito certo, entendeu? Sim, sim. E aí eu aprendi isso com o tempo, mas no começo eu ficava muito afobada, dizendo, meu Deus, eu tenho que fazer rápido isso, pra poder postarem logo. E não é assim, né? E aí você só vai aprendendo com o tempo, assim. Hoje em dia, tipo, quando eu penso que o quanto eu me afobava pra fazer, eu mesmo fico ansiosa só de lembrar, porque eu ficava agoniada comigo mesmo. E era uma meta que eu mesma colocava em mim, não era Joaline nem a Ayala que falavam pra porque mim. não existe. Aí era eu que dizia, nossa, tem que ser rápido. E hoje em dia não é, porque assim, se você for rápido, você acaba misturando as informações, tipo, você vai acabar trocando as informações. Eu ficava com muito medo de acontecer isso, eu dizia, calma, eu tenho que fazer um por vez, que senão eu vou começar a trocar tudo. E às vezes é muito parecido, às vezes acontece um crime que é parecido com outro, às vezes na mesma cidade. E se você não tomar cuidado, você acaba misturando uma história com a outra. E aí eu aprendi, hoje em dia, tipo, eu consigo fazer mais calma. Ainda sou meio afobada, mas é natural meu. Mas eu consigo fazer mais tranquilo, assim, pensando, né, melhor fazer direito do que as pessoas gostar e as pessoas não entenderem o que aconteceu de verdade, né? Depois ter que refazer novamente. Mas uma coisa com relação à produção de conteúdo, recentemente os nossos colegas do GE foram até a sede da Globo e lá eles trocando figurinhas com o pessoal do GE Recife, falando sobre uma determinada figura, né, que a gente vai nomear aqui como figura, dizendo, não, mas porque tem certas pessoas que trabalham na profissão que querem, sei lá, X matérias. 10 matérias de Laís, 10 de Cristina, 10 de Giovana, 10 de Joaline em, sei lá, 5 horas, que é 10 matérias aí. E o comentário do pessoal lá no Recife foi, tá, essa pessoa está vivendo em que período da vida, em que período do jornalismo? Porque isso não existe mais. A gente não mede, assim, a produção das pessoas pela quantidade de matéria que faz. Porque, por exemplo, os nossos colegas do G1 Pernambuco, eu converso muito com eles, apesar deles estarem lá no Recife, mas é uma conversa constante que a gente tem via WhatsApp. E eu, pessoal, e aí, como é a produção de vocês? Para entender. E eles dizem, não, ó, às vezes, sei lá, vamos dar um exemplo, Laís faz 3 reportagens no dia, assim, passa aqui às 8 horas e a horinha de intervalo e só faz 3 reportagens. Mas são 3 reportagens com conteúdo, com dados, enfim. Lá eles não medem a produção
dos jornalistas pela quantidade de matérias que faz. Lá na Asa Branca também não. Então, assim, essa questão de faz mais quem produz mais, isso não existe. Assim, é muito mais valioso você produzir com qualidade do que você produzir, sei lá, 20 matérias num dia e, sei lá, cada uma ter dois parágrafos de 2 linhas. Enfim, a gente também tem que prezar pela qualidade do produto. Em relação à produção, vocês têm algum momento que vocês podem destacar de, digamos assim, são vários momentos, né? De sufoco, mas digamos que chamou durante toda essa trajetória, né, de cada um de vocês, durante a trajetória de vocês, que nesse processo, digamos assim, de sufoco, mas que deu certo. Ou que não deu certo. Algo que fica assim, que ficou realmente marcado para vocês. Eita, menino, peraí, deixa eu puxar pela memória. Mas tem. Sempre tem. Para mim é mais marcante a questão da pandemia, né? Que meu Eita, estágio quase inteiro pegou a pandemia. Então, desde o começo. E teve muita questão de como é que a gente vai fazer para apurar, basicamente, de casa. Porque Era eu e Laís. O G1 inteiro quase estava de home office. Então, como é que a gente vai chegar na notícia, apurar, ter o que produzir de casa, sem poder ir atrás? E tinha muitas coletivas da prefeitura até, que a gente acompanhava ao vivo. Eu acho que teve uma falando do São João. Tava eu e já acompanhando ao mesmo tempo para escrever a matéria. Tava-se na expectativa do cancelamento do São João. Foi. E aí, a gente apurando, saiu em vários portais, assim, vários blogs, primeiro, falando que o São João, tipo, como é que ia ser o São João, ia ser de tal forma, ia ser de live, não sei o quê. E, tipo, não foi isso que eu disse na live. E a gente ouviu a live inteira até o fim, e o G1 não deu esse momento algum. A gente deu a matéria de outra forma, com outro título, o conteúdo tudo certinho, e até as falas da prefeita, todos os órgãos assim oficiais, e todos os outros estavam dizendo, não, o São João vai ser nesse formato. E o G1 estava diferente, mas estava, assim, o que realmente foi passado. A gente teve esse cuidado de ouvir até o final, de esperar, e até mesmo de ler o texto do outro e corrigir, e ler mais de uma vez mesmo, para não passar nada despercebido ou alguma coisa errada. Por isso que é importante, né? No ambiente de trabalho, né? Na redação, você não ficar só para si, a sua produção. Sim. Né? Além da supervisão que já existe, mas de outros colegas jornalistas também verificar o trabalho, né? Porque é como no rádio, né? Assim, se a gente lê de um jeito, se a gente lê em voz alta, a gente vai verificar já, né? A nossa entonação, nossa flexão de voz. Então, é como o texto. Às vezes tem algo que a gente não observou ainda, mas que precisa passar por uma edição. Então, no jornalismo tem muito isso, né? A edição. Então, o papel de editora. Joaline já faz papel de editora. Como é que é, Joaline? Tua função? Na prática, Na prática? eu sou editora de conteúdo web. Aliás, como é que eu posso dizer? Na teoria, no crachá. Eu sou editora de conteúdo web. Mas, na prática, a gente acaba fazendo várias coisas, assim. Como a equipe do G1 é bem reduzida, e hoje é mais reduzida ainda do que quando a menina Laís estava lá, hoje sou eu, a Ayala e Giovana. Somos nós 3, porque antes o pessoal do Globoesporte.com dava um suporte, hoje não mais. Eles fazem GE e nós fazemos G1. Então, acaba que todo mundo é editor, é produtor, é repórter, enfim, porque a hierarquia do G1 é editor-chefe, editores e repórteres. E os estagiários. Mas lá não tem como a gente ter isso. Então, eu sou editora, a Ayala é repórter, na teoria, e Giovana é estagiária. Mas, na prática, todo mundo faz tudo. Então, o jornalista continua sendo muito profissional, Continua. Porque fora isso, a gente ainda tem que se preocupar com fazer entrada ao vivo para os telejornais, gravar G1 em 1 minuto, fazer entrada na rádio, editar vídeo, que geralmente, quando a Giovana está lá, a gente, Giovana, edita esse vídeo aqui. Ainda vai ser editora de vídeo. Mas com relação a isso que Laís falou, né, da produção, e uma coisa, assim, que eu gosto sempre de ressaltar é o sentimento de dever cumprido. Quando a gente vê o material no ar e tem certeza de que aquilo é o correto, é uma sensação de dever cumprido, assim, não, informei, é isso aí, sabe? Eu fiz o meu papel e fiz de forma correta. É muito boa essa sensação.
E aí vocês têm, tipo, não falasse, não crachá, né? Conteúdo web e tal. E aí também tem a questão, assim, de ser analista de conteúdo, que é agora que Laís tá fazendo. E aí, como é que acontece essas análises, assim, essa edição de texto, essas coisas que tu tava comentando comigo antes de começar. E aí eu fiquei tentando entender como é que funcionava essa questão de analisar os textos também num formato diferente para a internet. Então, essa área que eu tô hoje é uma área que eu nem sabia que existia. Assim, durante a faculdade, até quando eu me formei. E até os meus colegas, eles não entendem muito bem, às vezes, o que é que eu faço ou qual é o meu trabalho. Gera muita dúvida em todo mundo, por ser algo novo, assim, o home office também, que eu atuo hoje em home office. Eu presto serviço para MT Marketing Digital, que é uma empresa lá de São Paulo, uma agência. E eu comecei como redatora freelance. Então, assim que eu me formei, passei um tempo num portal e depois eu fiquei procurando vagas. E aqui em Caruaru, acho que não só em Caruaru, mas no jornalismo tradicional como um todo, eu peguei uma época bem difícil, né? Me formei na pandemia, então, assim, no meio da pandemia, você arrumar um emprego foi meio complicado. E aí eu tive que realmente recorrer a outras opções. Eu fui pesquisava muito, principalmente no LinkedIn, questão de vagas, e veio muito forte o home office também por causa da pandemia. Surgiu um anúncio de vaga para redator freelance, e como eu gosto muito de escrever, então eu fui enviando currículo e tentando. Aí surgem muitas dúvidas para a gente, como recém-formado mesmo, de como é que eu vou precificar o meu trabalho. Perguntavam muito as pessoas que estavam recrutando, quanto é que você cobra? E a gente tem essa dúvida, tipo, mas eu não sei quanto é que se cobra. E aí acaba que a gente recorre a amigos que a gente tem, que já estão na área, aos professores mesmo, para ter uma média e uma base de como saber cobrar pelo nosso trabalho, de como valorizar, mas ao mesmo tempo ser um preço justo. Então, no começo já teve essa dificuldade de início, mas aí eu fiz um teste, mesmo eu não sabendo, nunca tinha ouvido falar muito em SEO, né, que é a técnica que o Google utiliza para ranquear os seus conteúdos. Eu tinha escutado falar muito pouco, mas durante o estágio eu vi um pouco falar e num portal que eu trabalhei. Mas era muito pouco, eu não sabia muito, e aí eu fui pesquisar para conseguir fazer o teste. Eu fiz o teste e eu deixei bem claro, assim, para a pessoa que me contratou que eu não tinha muito conhecimento, mas que eu estava disposta a aprender. Então, a pessoa mesmo que me contratou, ela indicou os cursos para me fazer. Esses cursos são online e dão certificado, que é válido por 2 anos, aí você pode refazer. Então, são cursos que eles mostram a você toda como é a técnica de produção para SEO, de como se deve produzir os conteúdos, de realmente o que é necessário, porque é diferente de uma produção para um portal de notícia. Hoje, eu estou como analista, que eu corrijo e faço a análise e a revisão dos textos dos redatores. Então, é bem diferente o material de um portal de notícia, porque a gente não trabalha com factual. Apesar de ter conteúdo informativo, é um informativo diferente. Então, quando você está buscando lá no Google, qualquer coisa que você busca no Google, você não encontra um texto, um artigo. É basicamente isso. Se você quer saber qual é o melhor produto para você comprar, você vai pesquisar no Google, no YouTube. Então, é meio que esse conteúdo que a gente produz. Como redator, tem que ter uma grande pesquisa. E mesmo eu não conhecendo dos temas, eu comecei a produzir textos sobre cartão, sobre finanças, sobre temas que eu não tinha tanto conhecimento, mas aí a gente começa a pesquisar, tem que ler bastante, pesquisar muito, para também a gente passar a informação certa. Permanecem vários princípios do jornalismo, de questão de qualidade, da informação correta, da apuração. A questão que é mais flexível, eu acho que é dos prazos, porque o jornalismo trabalha muito com o deadline.
E no marketing digital a gente não tem tanto isso. Claro que a gente tem os prazos de entrega, mas é um pouco mais flexível, porque não é um conteúdo meio que urgente, assim, de notícia. Lá destaca a questão, né, de conteúdo para a web. Joaline, como analista, né, também, né, porque passou pelo processo, né, o processo que começou a produzir, agora já começa, como é que se pode dizer? A avaliar, o que os outros produzem, como é que é essa parte que você se encontra agora? Não, Porque você produzia antes os textos, né, e agora você está na função de quê? eu comecei como redatora. Explica aí um pouquinho pra gente, vamos entender, né, porque isso é novo também. Eu também quero saber a diferença aí de Eu comecei redatora para como analista. redatora freelance, né? Então, eu também tive que conhecer um pouquinho da parte burocrática de tirar o MEI, né, o microempreendedor individual, ter um CNPJ para emitir nota fiscal e tudo mais, ser pessoa jurídica, já como redatora freelance, e depois surgiu uma vaga para analista de conteúdo, que seria a pessoa que faz a análise desse material, que vai ver se está com todas as diretrizes certinhos, vai avaliar não só gramática, mas também as técnicas de SEO mesmo, questão de título, se está adequado, se está respondendo a tudo que o leitor está procurando saber sobre aquele assunto, está sendo claro, objetivo. Então, vai fazer toda uma análise do conteúdo. E a gente trabalha muito a questão de quantidade de palavras, porque é através disso que o redator recebe. Mas não é o principal, é só a forma que o redator recebe. E aí, em um mês, eu virei analista de conteúdo. Então, é uma área que está em crescimento, que tem muita oportunidade. Eu fui aprendendo muito na prática e também fazendo curso, pesquisando sobre o tema. E você tem que também ser aberto à mudança, porque as coisas mudam na internet muito rápido. E você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. A forma como os textos de SEO eram produzidos em 2019, e até mesmo quando eu entrei o ano passado na empresa, já não é a mesma forma de hoje. Na última semana, a empresa passou por uma paralisação para fazer um treinamento. Então, a MT tem muito disso, de oferecer treinamento também para todo mundo da equipe. Então, contratou uma pessoa que é especializada no tema. Ela foi para a Tailândia estudar só sobre isso. Então, passou um ano fazendo imersão. A empresa contratou para passar isso para os nossos redatores. A gente tem uma média hoje de uns 30 redatores, incluindo redator de português, inglês e espanhol. A MT, ela produz conteúdos para vários países, não só para Brasil, países da América Latina, mas conteúdos em várias línguas mesmo, porque tem muito forte conteúdos em inglês até mesmo, mas não tem muito, por exemplo, conteúdo lá em francês, não tem tanto. Isso acontece muito porque as pessoas do país não tem muito, assim, realmente mão de obra para atender essa demanda. Então, ainda tem uma carência muito forte. Então, é um mercado em expansão. É. E que o jornalista se encaixa nesse mercado, né? Joaline falou da questão que é multiprofissional, né? Ela não só é editora, né? Ela desempenha, ela desempenha diversas funções. Mas enquanto editora, já que Laís trouxe, né? Enquanto analista, né? Porque é uma editora também, né? Termina sendo, né? Que tudo passa por ela, né? Termina sendo editora. Mas como é que é trabalhar na edição de um texto? Já que esse texto para a web, quais são os requisitos, né? Que você, enquanto editora, cobra, né? Encaminha dos profissionais? Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais crítico quando a gente é editora. É a gente receber aquele material e... Só um parêntese aqui, assim, o que eu aprendi com Taiguara Rangel. Eu sempre falo dele em todo lugar que eu vou. Foi quem me ensinou tudo de G1, de edição, da reportagem, assim, do escrever a reportagem até a edição. E ele hoje trabalha no G1 Paraíba. Aliás, ele é gestor de web da Rede Paraíba de Comunicação, com sede em João Pessoa. E Taiguara era uma pessoa muito crítica.
Assim, por mais que ele gostasse de você e do seu texto, mas ele ia sempre ter aquele olhar crítico. Então, acho que o requisito básico, assim, para você ser editor é você ter um olhar crítico, como Laís falou, ler bastante, conhecer bastante das regras do texto jornalístico e também da língua portuguesa. É você ter aquele olhar de, tá, e se eu fosse um internauta, se eu fosse o leitor, eu queria estar lendo isso aqui? Que eu sempre digo isso a quem passa por mim. Olha, se pergunte se você queria estar lendo algo desse jeito. A gente também tem um olhar diferenciado para o lead, porque a gente teve uma estagiária que ela escrevia super bem, super bem, super bem, mas ela sempre começava o texto dela com a data. Sempre, 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 sempre. E aí a gente chegou e disse, não é assim. Um lead não se começa só pelo quando. E o onde? E o como? E o porquê? E o quê? Sabe, você pode começar com algumas outras respostas que não seja a data. Então, a gente sempre ter esse olhar crítico e também com relação ao título, sabe? Porque texto de web, assim, se você não tiver um título chamativo, você não vai atrair o leitor. Eu, geralmente, assim, eu digo isso porque eu, enquanto leitora, às vezes eu vejo um título e digo, eita, vou ler isso aqui para saber mais. Eu quero saber como é que isso aqui aconteceu. Então, a gente pode chamar também o leitor a partir do título. Que até algumas pessoas dizem, mas é porque eu não sou boa de título. Né, Giovana? Sim. O título às vezes não dá certo, mas aí eu sempre conto que eu também não era boa de título, não. Sabe? Quando eu comecei, eu lembro quando eu fiz minha primeira reportagem especial enquanto repórter do G1, esse meu ex-chefe, Taiguara Rangel, ele disse, teu texto tá lindo, mas o foco da tua matéria tá no último parágrafo. Ele lê teu texto e vê qual é a coisa mais importante. E estava no último parágrafo. Então, ele disse, isso tem que estar no primeiro. Isso tem que estar no primeiro. Tu prende teu leitor aqui e ele vai ler o restante do teu texto. Sabe? Então, eu sempre busco passar para as outras pessoas o que eu aprendi com ele também. É ver qual a informação mais importante. Às vezes, tem naquele texto informações que não são tão relevantes assim. Então, o editor trabalha muito cortando o texto. Né? Principalmente o editor de web, enquanto o editor de TV corta as imagens e corta o off do repórter, a gente vai cortar ali o texto escrito, porque às vezes tem informações que não são necessárias e outras que são mais necessárias estão lá perdidas nos últimos parágrafos. Mas basicamente é essa a função da edição. A função é lapidar, né? Eu acho engraçado, assim, porque normalmente quem está me supervisionando é a Yali. Só que agora, com o mestrado de Joaline, fica a semana dividida com cada uma. Então, metade da semana é uma, metade da outra. E, às vezes, quando acontece, tipo, hoje, eu fiquei amanhã com o Lafayette me supervisionando. E cada um tem um jeito de editar diferente. E aí, Lafayette me diz muito isso. Você vai ter que encontrar seu jeito. Porque se você for fazer do que cada um faz, você não vai conseguir sair da cabeça. Até para editar vídeo, cada um edita de um jeito. Para escrever, cada um edita de um jeito. Então, acaba que você constrói a sua própria forma de construir o texto. E aí você vai pegando com um. Tipo, vou pegando um pedaço com Joaline, um pedaço com Ayala, um pedaço com Lafayette. Mesmo sendo do GE, mas ele já participou do G1 também. Então, acabo você fazendo o seu próprio jeito a partir do que você vai aprendendo, entendeu? Acho que como o Joaline aprendeu com o Taiguara, foi assim também. Acho que ele tinha um jeito, e aí eles se batiam muito de frente, assim, mas justamente porque ela estava tentando encontrar o jeito dela. E eu acho que acontece com todo mundo, assim, principalmente com essa questão de web, você se encontrar como você escreve de uma forma que seja bom para você e para quem está supervisionando também. E quando a gente é repórter, a gente quer defender o que a gente fez, sabe? Sim. Eu dizia a Taiguara, não, mas isso aqui é importante, isso aqui tem que estar. E ainda tem essas tretas com os editores. Então, defender o seu. O importante é, como o Joaline pontuou, né? É você verificar para quem é essa informação. É para o público. Então, a gente tem que escrever para o público. Sim. Não é? Então, tudo que se faz, um jornalista tem que pensar em quem vai receber. Então, quem recebe é o público. Então, todos têm que entender o que está sendo falado, né? O que está sendo escrito, o que está sendo mostrado, né? Através da televisão. Giovana pontuou a questão do mestrado. Isso. Né? E Joaline tem pós-graduação
Em gestão e marketing. Em gestão de Isso. marketing e tá fazendo agora o mestrado também Isso. em gestão. Então, o que foi que te levou a pensar? Será que foi a questão de ser editora? Porque ser editora, de alguma forma, está gerenciando, né? Querendo ou não, a gente meio que vai trabalhando com isso. E no caso da especialização em gestão e marketing, eu sempre, por conta do meu TCC, eu sempre achei que eu fosse pro lado da cultura popular, de alguma coisa desse lado, porque eu fiz uma monografia sobre João Grilo. Foi na linha da folk comunicação, que é a comunicação popular. E aí eu achava que eu ia por esse lado, mas não tinha aqui em Caruaru alguma especialização voltada para isso. E o curso de gestão e marketing, querendo ou não, também tinha um pezinho na comunicação. Porque a gente pagou um módulo de comunicação voltado ali para a gestão e também para o marketing. Então, foi isso que me atraiu na especialização de gestão e marketing. Foi um aprendizado, assim, não era uma área que eu queria seguir muito, assim, esse lado do marketing, mas eu costumo dizer que todo aprendizado é válido. Então, ele serviu de alguma forma, eu aprendi. E no caso do mestrado, era outra coisa também que eu achava que ia seguir na área da comunicação popular. Assim, todo mundo dizia, não, mas tu fez a tua pesquisa de João Grilo, e por que tu não vai pelo lado da cultura popular? Enfim. Mas a questão da gestão foi me chamando a atenção, porque, do meu ponto de vista, quando você tem uma boa gestão, quando você tem uma gestão ali companheira, que lhe entende, e que é uma via de mão dupla, né? Sei lá, eu entendo Giovana, mas Giovana me entende de volta. Então, quando tem essa via de mão dupla, aqui só dando um exemplo, eu acho que todo mundo sai ganhando. E até as pessoas que são subordinadas àquele gestor vão trabalhar mais felizes, com mais gás. Não, ó, eu vou fazer isso aqui, mas eu sei que se eu precisar, o meu gestor vai me entender. E, por outro lado, eu vou ceder aqui para ajudá-lo. E eu não pensava em fazer esse mestrado. Eu queria fazer mestrado, sim, mas eu pensava em fazer em comunicação mesmo. Mas pela praticidade de ser aqui em Caruaru, assim, porque eu não sabia se eu ia conseguir uma bolsa, que ainda é isso, né? Você passa no mestrado, mas você não tem a garantia de, você vai ser bolsista. E para sair daqui, para estudar no Recife, assim, sem saber se eu ia ter uma bolsa, a me aventurar no emprego lá, eu não sabia se iria dar certo. Então, eu contei com a ajuda de um ex-professor meu, que disse, eu conversando com ele, então conversem com os professores, minha gente. E meu ex-professor, Tenafly, ele disse, tem um mestrado aqui de gestão, inovação e consumo que você pode, de alguma forma, encaixar a comunicação dentro desse mestrado. E aí ele me falou de questão de indústrias criativas, que a comunicação está inserida nisso, que a comunicação está inserida em tudo. Ele disse, então você pode fazer o seu projeto voltado para isso. E aí, o projeto que eu fiz para a seleção, assim, eu não vou seguir com ele 100%, porque ele já passou por algumas modificações desde que eu entrei. Eu vou fazer uma pesquisa sobre as práticas organizativas dentro das mídias televisivas aqui em Caruaru, mais voltada para a questão de gênero. Como são as práticas organizativas com relação às mulheres dentro das mídias televisivas. Então, eu peguei um pouco da área de gestão, falando aí das práticas organizativas, já que esse mestrado é mais voltado, da área de administração, mas eu também vou fazer uma pesquisa dentro do ambiente onde eu trabalho, dentro das mídias televisivas. Então, que eu tenho conhecimento, que eu já observo algumas coisas como acontecem e que são corriqueiras e que não acontece só comigo, acontece com Giovana, porque assim, a minha orientadora, a professora Elizabeth, ela sempre diz, as questões de gênero, elas envolvem homens e mulheres. Você tem que deixar isso muito claro no seu projeto, mas que você quer focar nas mulheres. Então, é algo que eu observo muito, assim. E depois que eu comecei a estudar lá no mestrado, vai fazer o quê? 3 meses. Mas o meu olhar já mudou completamente, assim. E aí eu vejo o quanto as práticas estão atreladas às teorias. O quanto que a gente aprende aqui, a gente aplica na vida real. Porque muitas pessoas têm aquele pensamento de, não, mas no mestrado vocês analisam mais as coisas, vocês se debruçam na teoria. Sim, mas para existir uma teoria tem que existir uma prática. Ou vice-versa, né? Assim, mais voltada aí para a área que eu estou estudando. As práticas organizativas, a teoria surgiu
a partir da prática. Então, a prática surgiu primeiro para a teoria vir depois. Então, foi mais isso que me chamou a atenção, entender mesmo como essas coisas acontecem. E aí, passei na seleção e tô aí tentando conciliar todos os dias, né? Que, tipo, até hoje, minha gente, para a gravação desse podcast, não pude chegar mais cedo, porque tive aula de manhã. Então, não dava para sair da TV mais cedo. Então, tá tendo que ser assim, concilio as aulas com o trabalho, que já é outro desafio, mas que até agora está dando certo. É o acompanhamento de uma realidade, né? E se essa realidade está próxima, melhor ainda para quem está analisando. Uhum. Então, isso é importante, que vai contribuir futuramente Sim. com a empresa também. É, porque são isso, respostas, assim, né? e é isso que eu pretendo, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não, esse tipo de prática não existe aqui não. Não, todos somos iguais. E a gente vê que não é assim. Sabe? Eu, numa observação rápida, eu disse, mas isso acontece com fulana, que é mulher, e fulano ciclano, que é homem, que passa pela mesma situação, não acontece do mesmo jeito. Por que será? Então, a gente vai analisar e comprovar ou não isso através de uma pesquisa. Então, é isso que eu pretendo, é auxiliar também de alguma forma. Muitos trabalhos são desenvolvidos em relação, né, a essa temática. E um deles foi de Laís, do final, né, do curso, o TCC, que trouxe um olhar mais, né, para as mulheres no jornalismo esportivo. Então, Laís, o que é que tu pode pontuar aí de resumo aí, que já está já finalizando o nosso podcast, né? Em relação a isso, como é que você enxerga a mulher no jornalismo esportivo? Essa questão do papel da mulher sempre foi algo que me chamou muita atenção. O papel da mulher na sociedade e nos vários grupos que ela está inserida me atraía muito e eu decidi fazer o meu TCC voltado para isso. E juntei com o jornalismo esportivo, que é uma área que eu sempre gostei de acompanhar, mas que eu percebia, de certa forma, um preconceito por parte, tipo, não diretamente comigo de passar situações o tempo inteiro, mas realmente de enxergar, de analisar o meio e em diferentes locais. Então, eu decidi fazer um livro meio que de mulher para mulher. Então, eu quis que só mulheres participassem. Como o Joaline falou, a questão de gênero envolve homens também. Então, eu sei que os homens eles também podem e devem ler o livro que eu escrevi e até o trabalho que Joaline vai fazer no mestrado, mas que as mulheres elas se sentem mais representadas, porque elas estão lendo aquilo ali e elas lembram de situações que elas vivenciaram, parecidas. Então, elas sentem na pele. É uma identificação maior. Então, por isso que eu quis trazer no livro o relato de mulheres. Elas explicando como é a rotina, a vida de mulher que é torcedora, que trabalha na cobertura do jornalismo esportivo. Muitas vezes que é mãe também. Então, como é que elas se sentem em situações que elas encararam, não só de preconceito, mas também do lado de ser torcedora ou de passar para os filhos, de como é toda essa vivência delas. E eu acredito que tem muito a contribuir também na questão de como os comportamentos dos homens e das mulheres, de muitas mulheres que não percebem, às vezes, até que aquilo ali foi uma situação de machismo, de preconceito. Elas acabam não percebendo por já estarem tão inseridas naquela situação. Então, de acabarem percebendo, e até dos homens mesmo, de eles, que muitos até não dizem que não vivenciam ou que não são machistas, mas deles realmente trazerem isso para o dia a dia deles, de realmente, quando eu estiver no grupo de amigos, escutar algum comentário, não só de ficar calado ou de rir junto com o pessoal, mas de realmente transformar aquilo ali numa discussão, num problema, porque é o que de fato é, de não trazer mais como algo normal que antes se tinha e desmistificar essa visão de que a mulher não entende sobre, ou só porque é mulher não pode falar, ou não pode participar, não pode estar inserido em determinados temas ou em determinados locais.
envolve também um pouco dessa questão da gestão. Eu trouxe muitos dados no livro, que traz também de quantas mulheres estão em papéis de comando no jornalismo esportivo. É muito difícil a gente ver isso. Hoje se tem mais, mas para a gente ter uma noção, esse ano e nos últimos 2, 3 anos foram quebrados vários, assim, tabus e houveram vários marcos, até mesmo na televisão, de ter a primeira mulher a narrar um jogo de futebol masculino na Rede Globo. Então, a gente veio ter isso agora. Uma coisa que o futebol já se tem no Brasil há tantos anos, com transmissão. Aí o pessoal diz, mas é estranho uma mulher narrando o jogo, uma mulher comentando. Mas é estranho por mesmo. Quê, né? É estranho a gente o escutar porque a gente não está acostumado. Então, a princípio, vai causar uma estranheza, mas é algo que a gente vai acostumando. Então, é só realmente ter a oportunidade. A gente já tem muitas mulheres que são qualificadas e que estão tendo a oportunidade agora. Ainda bem, né, que estão tendo, apesar de ser um pouco tardio. Mas é uma coisa que deixa a gente bem representada e bem feliz, assim, de ver mulher nessa área. E também eu fico muito feliz de ter aprendido com mulheres. Não só das minhas professoras, não desmerecendo os meus professores homens, mas, assim, as professoras mulheres, até as jornalistas mulheres, na época que eu era estagiária, né? Foi Joaline que me ensinou e na época também tinha uma mulher no comando da equipe e eu acredito que isso fez uma diferença na minha formação como estagiária, como jornalista, de ter essa referência. Então, uma certa forma de você entender, se tem uma mulher ali, eu também posso chegar ali. Verdade. Se ela passou por esse caminho, então eu também posso. Dela entender também algumas questões que só uma mulher poderia entender, né? Meio que de mulher para mulher. Então é uma questão, um tema muito importante, que é assim, tem um lugar especial no meu coração esse tema, e que eu aprendi muito na faculdade, aprendi muito no G1, e que acredito que vai se desenvolver cada vez mais, ter trabalhos como o que a Joaline vai fazer, e que são muito importantes, não só para o jornalismo, mas para a sociedade toda. São exemplos, tanto de Laís, né, do trabalho do projeto de TCC, como do que Joaline agora está executando, né, começando a executar nessa pesquisa. E como a pesquisa é importante, como estudar faz cada um de nós, né, crescer mais. E a gente precisa de base, né? Base das pessoas que, né, nos traz cada vez mais reflexões sobre o nosso dia a dia. E a gente junta com a nossa realidade, que a gente está analisando, e com o quê? Com o nosso olhar. Por exemplo, em relação à docência, tem mais mulheres ou homens nas graduações no Brasil? Estudando, tem mais mulheres. Sim. E tem mais professores ou mulheres no ensino superior? Tem mais homens. Então, assim, são esses dados que às vezes, né, nos levam a pensar, por que tem mais homens? Será que é o processo para a mulher se inserir no ensino superior enquanto docente, que é diferente, devido à demanda que existe, né, da mulher em cuidar dos filhos, né? Está trabalhando, ou existe alguma restrição aí nesse processo? Então, sempre faz a gente repensar, né, o nosso papel mesmo. Enquanto jornalista, enquanto docente, em outras profissões, né? Como é que a mulher está inserida realmente no mercado de trabalho, independente da profissão? Então, os espaços existem. Nós estamos alcançando, né? Estamos ocupando cada vez mais. Mas ainda as oportunidades não são as mesmas. Então, essa reflexão foi ótima, porque a gente vai bem longe, né? Ou não, né? Vai até perto mesmo. Eu até lembro de ter ouvido de Eri Santos, quando ele trabalhava lá no Grupo Nordeste de Comunicação, que ele sempre conversava comigo, ele dizia, eu quero levar você para a rádio, eu quero ver você comentando futebol, mas não era possível. Só os rapazes faziam isso. Mas Eri, ele tentou de todas as formas. E Eri disse uma coisa que eu lembro sempre. Assim, ele disse, ela não quer... Não é porque ela é mulher e ela quer um lugar por ela ser mulher. Ela quer porque ela sabe o que ela está fazendo.
Então, vai muito além do ser mulher. A gente não quer ocupar o nosso espaço. Ah, não, porque eu sou mulher, então eu tenho que ocupar espaço. Não, é porque eu me capacitei para estar ali. Isso. Né? Porque Não cada é um por escolhe ser a sua mulher. profissão, né? Então, por exemplo, quantas mulheres, digamos assim, escolhem engenharia mecânica, mas quando chega em uma graduação é vista de outra forma, mas aquilo chamou a atenção, né? Aquilo, né, levou, né, até ali. Nem por que tantas restrições só por ser mulher. A mulher pode ocupar os espaços que ela se sente que se encaixa, né? Que faz parte, né, da sua vontade, né, de ser. Né? Não só ser jornalista, né? Mas o que você quer ser. Então, é importante a gente respeitar o que cada um quer ser. Pois é, eu acho que também é aquela questão, se não for a gente que é mulher trouxer essas questões, ninguém fala. Nenhum homem vai tipo, nossa, eu vou tomar a iniciativa de falar, entendeu? Acho que a gente que é mulher tem que colocar mesmo as pautas, assim, tipo, na cara, esfregar na cara das pessoas, assim, dos homens, para poder eles entenderem como realmente acontece, porque eles não vão conseguir entenderem por si só como acontece na realidade das mulheres, porque para eles, se tá tudo bem, então para que eu vou ficar mexendo nisso? E aí é muito diferente, assim, as realidades. Essas pessoas acham que o mundo evolui muito e tal, e realmente evoluiu, mas é muita coisa ainda que tem que ser vista, sabe? Coisas pequenas que até a gente que é mulher às vezes não percebe. Tem profissões que a gente nunca imaginou, nossa, uma mulher faria essa profissão, mas sim, faria, qualquer um poderia fazer. E aí acho que cada vez mais a gente explora e acaba descobrindo mais coisas que podem ser repassadas e repensadas também. E como o ouvinte pode encontrar a Laís, encontrar a Joaline, quais são as redes sociais? Em relação a Laís, seu livro está disponível? Conta aí pra gente, destaquem, né? Porque a gente precisa seguir. Eu já sigo, né? Mas assim, para quem está escutando, acompanhando também, quiser, fiquem à vontade. Podem acompanhar meu Instagram, @laismilena_9. E lá tem o link para quem quiser comprar o meu livro. Tem um link lá na bio. Está disponível na Amazon, no Clube dos Autores também. E quem quiser também conversar, trocar mais experiências, perguntar, pode também chamar, que estamos à disposição sempre para esclarecer qualquer questão e aprender sempre. O meu Instagram pessoal é o @Joaline Nascimento, Joaline com 2 L's. E também tem o Instagram da TV Asa Branca, né? Que geralmente o pessoal posta mais lá os bastidores, as gravações, que é o @TV Asa Branca Oficial. Assim como a Laís falou, se alguém quiser tirar alguma dúvida, saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram pessoal, que vai ser um prazer conversar com todo mundo. E o nosso podcast de hoje fica por aqui. Agradecemos as participações de Laís Milena e Joaline Nascimento. E também da nossa estudante Giovana Viana. Eu que agradeço, pessoal. É sempre um prazer, né, como eu disse no início, falar sobre esse assunto, sobre essa profissão. Espero que algumas dúvidas, né, tenham sido esclarecidas, mas qualquer coisa é só chamar de novo que a gente vem aqui para bater esse papo. Foi um prazer, uma honra conversar com todos vocês. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre o jornalismo, sobre a mulher, de ter essa conversa aqui. Foi uma troca de aprendizado, de experiência. Eu espero que quem está escutando a gente, quem está ouvindo, também tenha entendido um pouquinho de como é essa rotina tão corrida de jornalista. Foi ótimo participar aqui, né? Poder aprender com as experiências das pessoas que já terminaram o curso. Eu estou quase lá, né? Terminando, mas foi muito bom essa troca de conversa. E aguardamos você no próximo podcast da série Ser Jornalista. E até lá!